Olha aí, meus irmãos, infelizmente, meu irmão tá ali baleado, eles continuaram com o culto, tá? Normalzinho. Continuaram com as reuniões, tá aí, ó. Como se nada tivesse acontecido. PM alveja fiel após discussão política em igreja evangélica de Goiás. A gente sabe que nessas eleições de 2022, a política ela entrou com mais ênfase dentro da instituição religiosa. Isso está deixando as pessoas doentes, sem noção das suas atitudes. Eu vou estar trazendo o vídeo para você, vou estar trazendo para você aqui em qual CCB que foi o motivo real do PM ter alvejado esse fiel. Vou trazer para você agora também a versão dos parentes do fiel que foi alvejado. Tem alguns segredos obscuros por trás. Você vai ver isso tudo comigo aqui em primeira mão. Se você ainda não conhece aqui o nosso canal, Beta Oficial, é um prazer imenso ter você por aqui. Sem muita demora, nós vamos dar sequência no vídeo. É só o tempo de você se inscrever aqui no canal, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações. Se você puder, dar um toque no botão curtir agora aí, porque é dessa forma que o YouTube ele vai estar notificando você toda vez que um vídeo novo sair aqui. Um homem de 40 anos foi baleado dentro de uma igreja evangélica em Goiânia. Essa igreja é uma CCB, ou seja, uma Congregação Cristã do Brasil, e é muito provável que as divergências foram políticas. Vamos acompanhando para você entender o desenrolar dessa história. O caso ocorreu na Congregação Cristã do Brasil, localizada no setor Fim Social, bairro da região noroeste de Goiânia. O autor foi um cabo da Polícia Militar de Goiás, que também frequenta o local, identificado como Vitor da Silva Lopes, de 37 anos. Vamos lá que você vai começar a entender o caso agora. Vamos acompanhar aqui o trajeto. As discussões entre os fiéis teriam começado há cerca de um mês. Segundo parentes da vítima, depois que ele e um irmão passaram a se posicionar contra as falas políticas do líder da igreja, o pastor começou a pedir para que os integrantes da congregação não votassem em partidos vermelhos. Inclusive, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, porque nas eleições passadas, as orientações dos líderes religiosos eram mais veladas, eram feitas de forma subliminar. Nessas eleições de 2022, muitos líderes estão sendo mais diretos, pedindo, orientando e às vezes até mesmo constrangendo seus fiéis a votarem em partidos pré-definidos por eles. E aí tem muito fiel que está ficando revoltado com a atitude da liderança, porque às vezes não é simplesmente o fato dos fiéis terem partido A ou B como preferência, mas muitos deles não aceitam a liderança querer impor que eles votem em partidos A ou B, ou deixem de votar em partidos A ou B. E hoje, como a maioria das igrejas estão apoiando os partidos coligados a Jair Bolsonaro, os ânimos dos fiéis estão mais acalorados, porque vira um extremo, viram 8 e 80. Os fiéis que não concordam com o apoio da igreja vai para o 8 e os que concordam vai para o 80. E quando há uma divergência entre esses dois tipos de fiéis, costuma acontecer o que aconteceu aqui na CBB. Vamos lá, vamos acompanhar para a gente entender aqui. A vítima, Davi Augusto de Souza, foi atingida por um tiro na perna. O caso aconteceu durante o culto evangélico. De início, houve tumulto e desespero. A celebração foi paralisada, mas logo em seguida o culto foi retomado e continuou como se nada tivesse acontecido. Olha, há uma discussão política dentro da nave da igreja, dentro do ambiente de culto. Um homem, um policial militar, saca uma arma, dá um tiro num fiel. Acontece todo aquele reboliço. Depois disso, eles continuam o culto como se nada estivesse acontecido. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e fez o registro da ocorrência. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e levaram Davi para o Hospital de Urgência de Goiânia. Agora nós vamos para a questão da família que contesta a ocorrência. No registro da PM, não há menção à questão política,
é dito somente que a vítima e o irmão teriam entrado em luta corporal com o policial e que o cabo, para se desvencilhar de um deles, pegou a arma e efetuou o disparo. O irmão de Davi, o bacharel em direito Daniel Augusto, de 45 anos, que estava no local, apresenta uma versão diferente. De acordo com ele, o cabo é quem teria iniciado a discussão, dando socos nele e no irmão. Em seguida, na versão de Daniel, o policial então sacou a arma e teria tentado atirar mais de uma vez contra Davi. O revólver, no entanto, teria falhado na maioria das tentativas. Diante das divergências entre uma versão e outra, a PM de Goiás informou que instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar as circunstâncias do ocorrido. Agora, esse caso, ele não estava preso somente dentro das dependências da igreja. Veja comigo aqui o que o Daniel, o irmão do Davi, que eram os dois que estavam ali travando uma luta corporal com o policial, olha só a versão que ele coloca aqui para que a gente possa entender melhor o motivo disso ter chegado a vias de fato. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Daniel acredita que a agressão tenha sido uma reação a uma entrevista que ele deu para um jornal local há uma semana e que teria contribuído para o enfraquecimento do pastor dentro da igreja. Na reportagem que Daniel, irmão de Davi, que levou o tiro, ele disse o seguinte: ele denunciou o líder da igreja, da CCB, diante das falas recorrentes dele sobre política durante os cultos. De acordo com o bacharel em direito, Daniel, irmão de Davi, o ancião passou a indicar em quem os fiéis deveriam votar. Olha só, vamos entender o caso que você vai ver por que isso chegou onde chegou. Olha, Daniel, Davi foi o irmão que levou o tiro e Daniel foi o irmão que estava presente e também entrou em luta corporal, que é o bacharel em direito. Os dois chegaram a travar um embate direto na igreja. Em uma das celebrações, ou seja, em um dos cultos, Daniel levantou a mão e pediu que o pastor parasse de falar sobre política e falasse mais sobre Jesus. E aí, quando o pastor ouviu essa fala de Daniel, o pastor retrucou e chamou Daniel de demônio e de rebelde. Agora eu vou trazer um comentário meu aqui. Há 2 pontos aí. É claro que é inadmissível alguém sacar uma arma de fogo dentro de uma igreja depois de ter uma luta corporal e ainda alvejar qualquer pessoa que seja, principalmente sendo um policial militar. Agora vamos pegar os 3 personagens principais aí dessa história. O pastor, o PM e Daniel, que é o bacharel em direito, irmão de Davi, que levou o tiro. Teoricamente, são 3 pessoas com mínimo de instrução para que pudessem conversar ou debater sobre esse assunto de uma forma mais tranquila. Bom, se eu estivesse no lugar de Daniel, que é o bacharel em direito, eu já tinha dado uma entrevista demonstrando o meu descontentamento com o líder da igreja. Esse foi o primeiro ponto. Agora, se as coisas persistiram, o certo seria Daniel chamar depois de um culto ou chamar no privado, no gabinete pastoral e conversado com o líder da CCB, ou seja, o pastor em questão, dizendo do descontentamento dele em relação ao que o pastor estava fazendo. Se as coisas persistissem, como o que foi que aconteceu, Daniel já tinha dado o grito, o pastor continuou orientando a igreja. O que Daniel deveria ter feito? Sair da igreja. Ele já tinha dado uma entrevista demonstrando seu descontentamento. Já tinha provavelmente feito alguma coisa na igreja para que os ânimos pudessem já começar a calorar. Se você está dentro de uma congregação aonde você está discordando da orientação da liderança e você já demonstrou seu descontentamento e a liderança não muda o comportamento, não muda a atitude, o que você deve fazer é simplesmente virar suas costas e procurar outro lugar para congregar, que você vê que não está tendo aquele tipo de atitude, de ação que você considera ilegal, ilegítimo ou fora dos padrões religiosos para você. O segundo ponto é, pastor não tem que ficar dando orientação direta para fiel votar em partido A, em partido B. Às vezes tem várias formas de você demonstrar ou orientar a sua igreja. Se você decidir fazer isso, o mínimo que você possa fazer é não insultar o outro grupo que pensa diferente de você. Esse é o primeiro ponto. Você não tem que orientar a igreja a votar partido A, partido B, insultando quem vota em partido C ou D. Porque aí, quando as pessoas chamam essas igrejas de curral eleitoral,
os líderes não gostam. Mas, na verdade, muitos líderes querem forçar a barra para que a igreja vote em partido A ou partido B. O que esses líderes religiosos têm que tomar cuidado, e eles já deveriam saber, que dentro de qualquer igreja, seja católica, seja evangélica, seja CCB, seja que for, dentro dessas instituições sempre vai estar o extrato da sociedade. E a gente sabe que hoje o povo brasileiro está muito polarizado. Então, dentro das instituições religiosas, você vai ter muitas pessoas que são a favor do partido A e muitas que são a favor do partido B. E não quer dizer necessariamente que a pessoa que vota no partido A é pior ou melhor da que vota no partido B e vice-versa. Então, você, líder religioso, você tem que ter sabedoria para poder orientar a sua igreja e não dar uma orientação favorável ao partido A e começar a demonizar o partido B. Por quê? Porque tem muitas pessoas que congregam nessa igreja, que são pessoas de bem, pessoas que dizimam, que ofertam, que trabalham, que são pessoas sérias de caráter, mas que ainda vê o partido B como o partido que vai oferecer os melhores benefícios para ela como cidadão. Essa é a visão dela. Então, como eu disse, se você quer orientar a sua igreja a votar em determinado partido, não comece a demonizar o outro partido a qual você não concorda, porque aí você vai estar acalorando a igreja, vai estar colocando lenha na fogueira, e se acontecer algo como aconteceu agora, com esse PM alvejando um fiel, a culpa vai ser do líder que está no altar, fazendo com que o circo venha pegar fogo. E aí acaba acontecendo o que nós estamos vendo aqui. Um PM dentro de uma nave da CCB alveja um fiel. Isso não foi alguém que veio de fora para tentar assaltar, roubar algum fiel dentro da igreja e foi alvejado por um PM que estava lá cultuando. Não. Foi dois irmãos em Cristo que fazem parte da mesma instituição, que provavelmente já teve até contatos de amizade lá dentro, mas que por causa de cunho político, briga política partidária, entraram em luta corporal e um deles acabou alvejando o outro com um tiro de arma de fogo. Mas eu quero saber mesmo a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha dessas orientações que estão muito diretas de líderes religiosos no altar das igrejas? Deixe o seu comentário aí, ele é muito importante para nós. Quero deixar de antemão que é um prazer ter você aqui em nosso canal. Se você puder se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações. O toque no botão curtir é sempre bem-vindo para nos apoiar. E eu te espero aqui no próximo vídeo.